Audiobook, Jus Resumos, Processo Penal, Aula 28. Procedimento comum ordinário e sumário no processo penal. Olá, estudiosos do direito processual penal. Sejam muito bem-vindos ao Jusemos. Hoje, vamos detalhar o procedimento comum, em suas modalidades ordinário e sumário. Compreenderemos o fluxo processual desde o inquérito até a audiência de instrução e julgamento, destacando as particularidades de cada rito. Preparem-se para mais uma aula essencial. O artigo 394 do Código de Processo Penal, CPP, estabelece que o procedimento será comum ou especial, sendo o comum subdividido em ordinário, sumário e sumaríssimo. Primeiro, o procedimento comum ordinário é aplicado aos crimes cuja pena máxima cominada for igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade, artigo 394, primeiro, e CPP. O procedimento comum sumário é destinado aos crimes com pena máxima inferior a 4 anos, mas superior a 2 anos. Em caso de concurso de crimes, material, formal ou crime continuado, a definição do procedimento levará em consideração a pena máxima em abstrato aplicável ao caso, conforme os artigos 69, 70 e 71 do Código Penal. Importante ressaltar que o juiz pode, excepcionalmente e sem prejuízo às partes, adotar atos de um procedimento mais complexo em outro mais simples, ordinarizar o sumário, por exemplo, com alegações finais escritas. Nossa linha do tempo processual começa com o procedimento preliminar, o inquérito policial. Ele fornece a justa causa para o oferecimento da denúncia, nos crimes de ação penal pública, ou da queixa, nos crimes de ação penal privada. Ambas as peças acusatórias devem observar os requisitos do artigo 41 do CPP, exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, qualificação do acusado ou elementos para sua identificação, classificação do crime, rol de testemunhas, até 8 no ordinário e 5 no sumário. A queixa possui requisitos adicionais previstos no artigo 44 do CPP, podendo ser apresentada por procurador com poderes especiais, especificando o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo se depender de diligências prévias. O direito de queixa ou representação, em alguns casos de ação penal pública condicionada, está sujeito à decadência, devendo ser exercido no prazo de 6 meses contados do dia em que a vítima ou seu representante legal tiver conhecimento da autoria do crime, artigo 38 do CPP. O prazo para o Ministério Público oferecer a denúncia, artigo 46 do CPP, é de 5 dias se o réu estiver preso, 15 dias se o réu estiver solto ou afiançado. Perder esses prazos pelo MP não impede o oferecimento da denúncia até a prescrição, mas, no caso de perda do prazo para a denúncia na ação penal pública, abre-se a possibilidade de ação penal privada subsidiária da pública. O excesso de prazo para o oferecimento da denúncia com réu preso pode ensejar a concessão de liberdade pelo judiciário. Oferecida a denúncia ou queixa, o juiz realizará um juízo de admissibilidade, podendo receber ou rejeitar a peça acusatória, artigo 395 do CPP. A rejeição ocorrerá quando a denúncia ou queixa for manifestamente inepta, ou seja, não cumprir os requisitos legais, artigo 41 do CPP. Faltar pressuposto processual, a ausência de representação quando necessária em crime de ação penal pública condicionada ou condição para o exercício da ação penal, falta de justa causa. As condições da ação penal incluem infumus comissi delicti, punibilidade concreta, legitimidade de partes e justa causa, lastro probatório mínimo.
faltar justa causa para o exercício da ação penal, ou seja, não houver um mínimo de elementos probatórios que sustentem a acusação. A decisão que rejeita a denúncia ou queixa é recorrível por meio de recurso em sentido estrito, rese, com prazo de 5 dias tanto no procedimento ordinário quanto no sumário, artigo 581, e, CPP. No procedimento sumaríssimo, a decisão de rejeição é atacável por apelação, com prazo de 10 dias, artigo 82 da Lei nº 9.099/95. É importante observar a súmula 707 do STF, que considera nula a falta de intimação do denunciado para contrarrazoar o recurso contra a rejeição da denúncia. Se não rejeitar liminarmente a denúncia ou queixa, o juiz a receberá, marcando o início do processo e interrompendo o prazo prescricional, artigo 117, e, CP. Em seguida, o juiz ordenará a citação do acusado para apresentar resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias, artigo 396 do CPP, tanto no procedimento ordinário quanto no sumário. A citação, em regra, será pessoal, real, especialmente se o réu estiver preso. Há também as citações fictas, por hora certa, artigo 362 do CPP e artigos 252 a 254 do CPC quando o réu se oculta para evitar a citação. Por edital, artigo 366 do CPP e súmula 415 do STJ quando o réu está em local incerto e não sabido. A citação por edital pode levar à suspensão do processo e do prazo prescricional se o acusado não comparecer ou não constituir advogado. Após a citação válida, o acusado deve apresentar a resposta à acusação, artigo 396-A do CPP, peça obrigatória, súmula 523 do STF e artigo 261 do CPP. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares, ter sessões processuais, como incompetência, ilegitimidade de parte, etc., que serão processadas em apartado 1º do artigo 396-A e artigos 95 a 112 do CPP. Alegar tudo que interessar à sua defesa. Oferecer documentos e justificações. Especificar as provas pretendidas. Arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, se necessário. Se a resposta não for apresentada no prazo ou se o acusado citado não constituir defensor, o juiz nomeará um defensor dativo para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 dias, segundo do artigo 396-A do CPP. Apresentada a resposta à acusação, o juiz terá duas opções, artigo 397 do CPP absolvição sumária, o juiz absolverá sumariamente o acusado quando verificar, de plano, a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato, tez, legítima defesa. A existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, exceto a inimputabilidade, tez, coação moral irresistível. Que o fato narrado evidentemente não constitui crime, tá tipicidade da conduta. A extinção da punibilidade do agente, tez, prescrição. A decisão de absolvição sumária é recorrível por apelação, artigo 593 do CPP. Designação de audiência de instrução e julgamento, (TAIJ) se não ocorrer a absolvição sumária. O juiz designará dia e hora para a AIJ, artigo 399 do CPP, ordenando a intimação do acusado, seu defensor, Ministério Público e, se houver, querelante e assistente de acusação. O acusado preso será requisitado para comparecer ao interrogatório, primeiro do artigo 399 do CPP. O juiz que presidir a instrução deverá proferir a sentença, segundo do artigo 399 do CPP, princípio da identidade física do juiz. Durante a instrução,
As partes podem requerer a oitiva dos peritos para esclarecimentos sobre a prova pericial, artigo 159, 5º, e CPP, desde que o pedido e os quesitos sejam encaminhados com antecedência mínima de 10 dias. Segundo o entendimento do STF, o interrogatório do acusado é o último ato da audiência de instrução e julgamento, independentemente de previsão diversa. Nesta aula detalhamos o procedimento comum em suas modalidades ordinário e sumário, desde a análise da peça acusatória até a designação da audiência de instrução e julgamento. Compreendemos as particularidades de cada rito, seus prazos e o número de testemunhas admitidas. Este conhecimento é fundamental para acompanhar o trâmite processual penal. Esperamos que esta explicação tenha sido clara e enriquecedora para seus estudos. Se este conteúdo foi relevante para seus estudos, não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Jusemos para acompanhar as próximas aulas. Deixem seus comentários e dúvidas abaixo. Até a próxima, e continuem aprofundando seus conhecimentos no fascinante mundo do direito processual penal.